Bom, muito boa tarde a todos. Queria começar por deixar claro o óbvio. O Chega condena sem reservas toda a violência, todos os crimes de ódio ou motivados por qualquer outro fator, seja por minorias ou maiorias. Para nós, de forma clara, explícita, a violência e o ódio não têm, nem podem ter lugar na sociedade portuguesa. Esperamos e gostaríamos de saudar o trabalho que as forças de segurança levaram a cabo e as forças de investigação criminal no Porto em relação aos crimes conhecidos de agressão a cidadãos de origem argelina. As forças de segurança portuguesas, bem como a Polícia Judiciária e os tribunais, agiram de forma pronta, rápida e eficaz para conter uma ameaça que deveria e deve ser contida. A violência não pode ter lugar em Portugal, muito menos na política portuguesa. E esta condenação deve ser clara e inequívoca. Não podemos, porém, ser hipócritas sobre o que se passa, nem ter dois pesos e duas medidas em relação à situação que vivemos atualmente. Há um problema profundo que não sabemos ainda se originou ou não os conflitos relacionados com os ataques no Porto. As comunicações não são neste momento claras em relação à origem dos agressores, às suas motivações e àquilo que levou aos ataques. A própria PSP deixou claro ontem que era prematuro falar de ataques racistas ou com motivação racista. Sejamos francos. Há um problema sério na Baixa do Porto, denunciado por lojistas e comerciantes, relacionado com alguma criminalidade perpetrada também por imigrantes argelinos e marroquinos. Esta é uma situação que se tem vindo a agravar nos últimos meses e que o Chega tem denunciado, de forma clara e de forma evidente. Repito, não sabemos, à hora a que estamos a falar, se nas origens destes ataques ou ajustes de contas tiveram retaliações relativas a assaltos ou crimes cometidos no passado por estas pessoas ou por outras. Sabemos sim que há um problema sério. E esse problema é o problema de dezenas de pessoas a viver nas mesmas casas, de uma imigração descontrolada em Portugal, conforme nós vimos alertando há muito tempo. Na Baixa do Porto têm-se sucedido os ataques, prontamente, de forma clara e inequívoca, em que os lojistas se queixam, bem como os comerciantes, de ataques reiterados, massivos e sem qualquer condenação por parte do Governo. Luís Montenegro, que rapidamente condenou o ataque contra os cidadãos argelinos, manteve-se em silêncio sobre os ataques consistentes aos lojistas da Baixa do Porto, aos comerciantes da Baixa do Porto, durante todos os últimos meses. É esta hipocrisia que tem que ser denunciada. Todos os crimes de violência, sejam eles de violência contra o património, contra as pessoas, devem ser investigados e devem ser punidos. A esquizofrenia coletiva ou a paranoia coletiva de que quando há envolvimento de imigrantes devemos parar o país inteiro para olhar para uma situação concreta, ignorando todas as outras que andam à sua volta durante todos os meses anteriores ou anos anteriores, mais não é do que o sinal de uma sociedade que não consegue sair do politicamente correto e deixou de se conectar com as pessoas e com a sua realidade. Há um problema de imigração descontrolada em Portugal. E esse problema foi reconhecido pelo Chega e pela AD, que atualmente governa, nas últimas eleições. Só o Partido Socialista não o reconhecia. Mas à direita, quer o Chega, quer a AD, o reconheceram. O que se passou no Porto, e que ainda não temos os dados completos para poder analisar, é ou pode ter sido mais uma consequência derivada e direta desta imigração descontrolada, sem regras, sem critério, sem apoio, desumana, que estamos a promover em Portugal. Mais, a criação de tensão social com os habitantes da área, neste caso, na Baixa do Porto, tem levado a tensões permanentes a que o Sr. Primeiro-Ministro nunca deu ouvidos nos últimos meses. É por isso normal que estas pessoas a esta hora se sintam desapoiadas, indignadas e frustradas. O Chega não se esquecerá. Não se esquecerá. E não será pelo Chega que faremos deste caso um caso diferente dos outros,
sem esquecer aqueles que também são vítimas há meses da imigração descontrolada. O que temos hoje em Portugal é um paradoxo. Pessoas a entrar todos os dias, sem condições de habitação, porque Portugal não tem habitação nem para os seus, a habitarem com dezenas de autorizações de residência, quer em Lisboa, quer no Porto, quer no Algarve, quer em Braga, quer até nas regiões autónomas, os mesmos fogos, criando problemas, evidentemente, de segurança, de sustentabilidade social e económica. O Sr. Primeiro-Ministro, que prometeu, durante a campanha, para roubar eleitorado ao Chega, e apenas por isso, porque não fez nada nesse sentido, dizer que iria evitar as exportas escancaradas, foi a Cabo Verde dizer que tínhamos que agilizar os vistos. E até hoje, Portugal continua sem nenhum sinal político de que vai controlar a imigração que está descontrolada no nosso país. O Chega tem propostas claras sobre imigração. Talvez não sejam as politicamente mais corretas nem aquelas que o país mais gosta. Mas enquanto recebermos toda a gente, de qualquer maneira, sem qualquer critério, continuaremos a acentuar o conflito social, económico, as questões de insegurança, pelo menos na sua percepção, vão multiplicar-se e a desconfiança entre os portugueses e os demais vão aumentar. Portugal deve ter uma imigração controlada, legal, cumpridora de regras, capaz de ser integrada, sem dar margem às redes de tráfico de seres humanos que atuem em Portugal de forma descontrolada. Dada esta situação, o Chega decidiu chamar de urgência ao Parlamento a Sra. Ministra da Administração Interna, não só para explicar e apresentar os dados que tenha na sua posse em relação ao que ocorreu no Porto e às motivações desse ataque, que, repito, deve ser investigado, punido severamente, mas também para explicar por que razão a Baixa do Porto tem sido assolada por ataques, por roubos e por outro tipo de crimes, muitas vezes cujos autores são também eles imigrantes, quer argelinos, marroquinos ou outros, e tal tem sido escondido do país nos últimos tempos. A Sra. Ministra da Administração Interna deve explicar o que pretende fazer sobre esta situação para evitar que a violência e o ódio se multipliquem e que a segurança e a ordem sejam verdadeiramente a regra em Portugal e não episódios como este. Porque é que o Sr. Primeiro-Ministro não deu ainda um sinal sobre o controle da imigração? Passaram, desde as eleições de 10 de março, quase 2 meses. No debate que teve comigo, mas com outros, disse que seria uma das prioridades o controle da imigração. Continuamos exatamente com as mesmas regras do Partido Socialista. Entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro já se queixou de alianças negativas, já levou ao Parlamento medidas fiscais, já levou ao Parlamento medidas de mobilidade, mas de imigração, zero. Parece que quer continuar a mesma política de imigração do Partido Socialista. Não se venha por isso depois queixar de que há alianças, sejam elas negativas, positivas ou outras. A patética acusação, ainda ontem à noite reiterada, de que André Ventura e Pedro Nuno Santos estariam aliados para dificultar a vida ao governo, para além de patética, mostra apenas a incapacidade de governar sentida e séria que Luís Montenegro continua a ter. Gostava de recordar o Sr. Primeiro-Ministro disto mesmo. Foi o Chega que, na noite do dia 10 de março, disse: o cenário de estabilidade é importante para garantir que Portugal tem um governo a 4 anos. Temos que pôr de parte os nossos egos e conseguir estabelecer alianças que definam uma legislatura de mudança, de estabilidade, de crescimento e de produtividade. A esta proposta do Chega, o Sr. Primeiro-Ministro disse que não. Sozinhos continuaremos e sozinhos governaremos. E agora vem-se queixar de que não consegue aprovar no Parlamento as suas medidas. O mesmo Primeiro-Ministro que não quis acordos, não quis diálogo, não quis conversa. Quer agora que os outros partidos digam amém às suas propostas, sem sequer compreender que estes partidos também têm um programa eleitoral, também têm ideias políticas e também têm uma ideia para Portugal. Se o Chega estivesse no Governo da República, trapalhadas e incumprimentos, como o do choque fiscal, que na verdade não era um choque fiscal, como o das portagens, que na verdade não se queria comprometer com nada, ou o serviço militar para delinquentes ou para criminosos, não tinham certamente acontecido. Mas o Sr. Primeiro-Ministro definiu o seu caminho. Definiu o caminho que queria percorrer, sozinho, obstinado, arrogante e orgulhoso. De seguir sozinho um caminho que queria de mudança para Portugal,
sem perceber que nenhuma maioria o suportava no Parlamento e sem perceber que tinha que dialogar democraticamente com todos. Mais, o Sr. Primeiro-Ministro quis governar fugindo às promessas que tinha garantido aos portugueses, de baixar impostos, de ser mais firme na imigração, de ser duro na reforma da justiça contra a corrupção, de ser claro e evidente no corte com o socialismo, no crescimento económico e na produtividade. Quis fugir a tudo isso, fingindo que não disse nada disto na campanha eleitoral, mandando Joaquim Miranda Sarmento dizer simplesmente que afinal não há dinheiro para cumprir as promessas que fizemos. Assim, não é muito diferente de António Costa, nem de Pedro Nuno Santos, nem de José Sócrates, nem de outros. Não espero contar com o Chega para fugir às suas promessas eleitorais, para governar com vitimização ou a Cavaco Silva. Porque quem fez promessas aos portugueses deve, acima de tudo, cumpri-las. Disse o líder da bancada parlamentar do PSD que o Chega falhou à sua palavra nos acordos que fez no Parlamento. Quem falhou à sua palavra consistentemente nos últimos meses foi o Governo. Porque os acordos que queria fazer com o Chega, apesar de andar a dizer ao país que não é não, os acordos que quis fazer com o Chega eram acordos que em nada tinham que ver com as nossas propostas eleitorais, mas mais, com as próprias propostas eleitorais que a AD tinha apresentado. A título de exemplo, diz o líder parlamentar do PSD que o Chega falhou ao seu compromisso em relação às portagens. Mas qual era a proposta do PSD em relação às portagens? Era não dizer nenhuma data para a sua abolição. Era dizer que talvez daqui a uns anos, a 10 ou a 15, deixássemos de ter portagens. Pergunto aos portugueses se isto é aceitável. Qual era a proposta do PSD para o Chega e para fazer um acordo com o Chega em matéria de IRS? Era beneficiar os mais ricos e continuar a penalizar a classe média e os que ganham menos. No fundo, os acordos que o PSD quer fazer com o Chega é apenas para aprovar as suas medidas no Parlamento. Porque não quer cumprir nada do que prometeu, nem quer garantir nada do que disse aos portugueses que ia fazer nos próximos meses. Para isso não contam connosco. E não contam connosco para fugir à verdade e para enganar os portugueses. Se querem governar obstinadamente, com cortes, a dizer aos polícias que lhes iam dar isto e agora vão dar aquilo, a dizer aos professores que iam dar isto e agora vão dar aquilo, a criar inconsistência e insatisfação em todos os setores, dos oficiais de justiça aos professores, passando pelos polícias e pela classe média e empresários, não contarão connosco. Porque o Chega era para fazer a reforma do país que teríamos um acordo. O governo de Luís Montenegro, nos 100 dias de governação, está a ser o governo, ou um dos governos mais incapazes da história, em responder à esperança que os portugueses nele depositaram e na direita depositaram para fazer uma mudança séria em Portugal. Queixam-se que não há acordos com o Chega. Mas não foram eles que disseram não é não? Não foram eles que disseram que não queriam nada com o Chega? Que governariam sozinhos? Não foram eles que conseguiram encontrar um apoio para eleger um Presidente da Assembleia da República? Entre o PS e o PSD? Não foram eles que reuniram naquela manhã para definir quem seria o Presidente da Assembleia da República? Então, porquê é que agora se queixam de que o Chega não quer acordos com o PSD ou de que o Chega fura os acordos com o PSD? Com o Chega haveria a força para mudar Portugal. Se o PSD a única coisa que quer é continuar a governar como os socialistas e falhando todas as promessas eleitorais, não contarão com o Chega. Nem nos assustam alianças negativas, nem positivas, porque continuaremos a fazer o que é melhor para os portugueses, seja em matéria fiscal, de portagens, de salários e do que for necessário. Volto a dizer, entendam-se. Entendam-se os dois, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Criem o vosso governo do Bloco Central, porque com o Chega, para falhar às promessas, não contarão. Bom, vamos por partes. A única coisa que eu posso dizer sobre isso é isto. O Chega vai reunir com o grupo parlamentar durante esta próxima semana. Nesta reunião decidiremos analisaremos o tema das palavras graves do Sr. Presidente da República sobre indemnizações às antigas colónias e também ouviremos os pareceres e opiniões de alguns juristas a quem vamos pedir a opinião
sobre esta matéria. Eu não posso dizer muito mais sobre isso nesta altura, por uma razão. A razão é que ainda não falei com os órgãos do partido sobre isto, e apenas com o grupo parlamentar. Em todo o caso, não queria deixar de dizer isto. O Chega tem neste momento o poder de sozinho levantar a iniciativa criminal ao Presidente da República. Nós temos absoluta noção do caráter inédito desta ação em Portugal e temos também noção da sua gravidade. Mas também temos noção da gravidade do que disse o Presidente da República, responsabilizando-nos a todos pela nossa história. E mais, levando outros países, como foi São Tomé e o Brasil, a já terem pedido reparação histórica, indenizações ou devolução de material histórico a Portugal. Isto é de uma enorme gravidade. Em qualquer caso, esta é uma ação que merece ser ponderada e merece ser feita com conta, peso e medida, dado o envolvimento quer do Presidente da República, quer o impacto constitucional que tem. E por isso, o Chega reunirá esta semana, é tudo o que eu posso dizer, com o grupo parlamentar, ouvindo alguns juristas e constitucionalistas, para perceber se o Presidente da República terá incorrido em algum crime de traição ao seu país ou à Constituição, ao defender que Portugal deve suportar... O André Ventura, eu tenho dúvidas, até como jurista, mas também não tenho a certeza que o Presidente não tenha cometido nenhum ilícito. Repare nisto. O normal seria o Presidente de outros países dizer que Portugal tem que indenizá-los ou compensá-los. Estranho é quando é o Presidente do nosso país a dizer que nós temos que compensar outros países por termos sido esclavagistas, colonialistas, imperialistas e racistas. Por isso eu lhe disse, nós temos vários crimes de catálogo, assim ditos, são os chamados crimes de responsabilidade, que podem implicar quer o Presidente da República, quer outros políticos. Pode ser de atentado contra o Estado de Direito, pode ser de atentado contra a Constituição, pode ser de traição à pátria, como disse. Há dúvidas sobre a tipicidade penal do comportamento do Presidente da República, e eu até ouvi durante a manhã de hoje e durante a tarde alguns juristas que respeito bastante sobre isto, mas gostava de ouvir outros também sobre esta matéria. Há uma componente política e uma componente jurídica. Que politicamente foi uma traição à pátria, eu não tenho dúvidas. Porque eu nunca imaginei um Presidente da República dizer que nós temos que ser responsáveis por 500 anos da nossa história. Ele é eleito por nós. Ele não foi eleito por Cabo Verde, nem pelo Brasil, nem por Angola, nem por Timor, nem pela Guiné, nem por todos os países onde nós andamos. Primeiro. Segundo, a ofensa brutal, pessoas que eu conheço, são meus familiares e amigos, que os antigos combatentes sentem neste momento. É uma lança que lhes está a passar o coração. Uma lança. As pessoas que vieram das antigas colónias sem nada, pessoas que perderam tudo, o património todo, e que nunca foram ressarcidos de um cêntimo. E o Presidente está a dizer que temos que ressarcir outros. Portanto, isto, politicamente, eu não tenho dúvidas que é uma traição à pátria. Juridicamente, quero ver e quero analisar, porque eu, como Presidente do partido, a decisão será minha, apesar de ser uma decisão do grupo parlamentar, será minha também, e eu quero ver se isto tem alguma consistência jurídica para podermos avançar. E apenas avançaremos caso tenha essa consistência jurídica. Portanto, quero ouvir todos os deputados sobre esta matéria, porque há opiniões diferentes, quero ouvir juristas, e continuo a dizer, independentemente da questão jurídica e de ser julgado no Supremo e todo o processo que se inicia com esta questão, o Presidente cometeu politicamente uma traição à pátria. Se houvesse um processo político de destituição, eu iniciá-lo-ia, porque eu acho que ele não merece mais ser Presidente da República. Outra coisa, é uma questão penal. Portanto, eu quero ouvir os deputados e quero ouvir especialistas sobre isso. Porém, a Assembleia tem que reunir em 48 horas, formar uma comissão própria e criar uma acusação. Isso seria inédito na história de Portugal. Que um Presidente, em fim de mandato, seja acusado de traição à pátria. E era um sinal político, que a nossa história se calhar merecia de ajuste de contas com o seu passado. Porque nós estamos a fazer 50 anos, fizemos 50 anos da Revolução. Obviamente, eu não sei o que é que PS e PSD farão, e o Chega precisaria sempre de PS e PSD para formar os 2/3. E, pelo menos, pelo que eu ouvi, PS e PSD já disseram que não vão acompanhar uma questão destas. Eu acho que o país tem que resolver a sua consciência histórica, e este é o momento. E o Chega tem mais força do que nunca para poder impor essa visão. O país que o Chega não quer deixar para o futuro é o país que tem remorsos pela sua história, ou que faz ajustes de contas com a sua história, no sentido de dizer nós somos responsáveis pelo que aconteceu. E, portanto, se for um sinal político só, poderá ter a sua força também. Mas, como digo, e vocês sabem que se eu tivesse essa decisão tomada, eu transmiti-la-ia sem nenhum problema. Quero mesmo ouvir o grupo parlamentar sobre isso. É um grupo parlamentar de 50 pessoas, com sensibilidades jurídicas diferentes. Quero ouvir especialistas sobre isto. E quero ver. Tenho recebido hoje, até de juristas e especialistas, pessoas a dizer que é possível, outros a dizer que não.
e eu gostava de ouvir todos os argumentos. Não, para já não vou dizer, vamos esperar por ver. Gostávamos de ouvir primeiro. Repare, essa seria a consequência constitucional, não é? O artigo 130, que nunca foi utilizado em democracia, remeteria para aí. Mas esse não é o nosso problema. Isto não é nada com Marcelo Rebelo de Sousa enquanto pessoa, que eu respeito por ser primeiro presidente, segundo porque é alguém que admiro enquanto pessoa. É a conduta enquanto presidente da República que levou a isto. Nós nunca tivemos, repare, nós nunca tivemos, em 50 anos de democracia, nem os primeiros presidentes, a seguir ao 25 de Abril, alguma vez ousaram dizer que Portugal tinha que ressarcir as suas antigas províncias. Nunca. Nem o Dr. Mário Soares, que trouxe as FP25 de novo, como se sabe, com amnistias para o sistema político, nomeadamente o Hotel Saraiva de Carvalho e outros, nunca o Dr. Mário Soares ousou dizer que Portugal devia indemnizar as suas antigas províncias ultramarinas. Portanto, isto é de uma gravidade enorme. Alguns dizem, é só uma opinião. Só que o Presidente não tem opiniões quando está no exercício do seu cargo. Tanto não tem opiniões que São Tomé já veio pedir a Portugal a reparação histórica. E o Brasil também. E agora imagine se todos os outros países onde nós andámos e estivemos, com presença, começam a pedir a devolução das obras de arte, as indemnizações, a compensação. Isto é grave. Porque eu compreendia que fosse o Presidente de outro país a fazê-lo. Compreendia. Estaria contra, mas compreenderia. Ser o nosso é uma traição verdadeiramente à sua eleição. Sobretudo assume uma responsabilidade que não tem que assumir. Se nós abrirmos esta caixa de Pandora, os franceses têm muito para nos devolver. E os espanhóis têm muito para nos devolver. E os romanos, que andaram pela península toda a levar coisas daqui. Quer dizer, isto é ridículo, é absurdo. É estarmos a fazer sobre nós próprios um juízo de culpa. A história é a história. Eu sei que há outros países, eu sei que o Presidente Macron fez isto, mas o Presidente Macron tem a sua própria perspectiva, não é a nossa, não é a história portuguesa. A França não teve uma guerra colonial até 1974, como nós tivemos. Muitas destas pessoas estão vivas. Os nossos pais e avós que lá combateram estão vivos. E estão a ver isto como, eu nunca recebi um cêntimo e agora vamos pagar aos outros países onde nós estivemos a lutar. É absurdo, é uma lança no coração de muita gente. Eu, como vos disse, eu tenho recebido cartas de imensa gente, pessoas com 80 anos, 82, 75, a dizer-me que estão chocados, que nunca pensaram viver isto em vida. Olha, tanto não saiu que São Tomé já pediu. E vamos ver se não acontece agora com os próximos países. Mesmo o único país que até agora negou foi um presidente que até esteve cá e com quem eu até me encontrei, que foi o presidente da Guiné. Todos os outros estão em silêncio. O que é que nos garante que para a semana o presidente de Angola não pede a mesma coisa? E depois o presidente de Moçambique? O que é que nos garante? Porque foi o nosso presidente que abriu a porta. Portanto, mas o governo pode durar até setembro. Isto é uma questão que vai ficar para o resto das nossas vidas. É preciso que Marcelo Rebelo de Sousa seja responsabilizado por aquilo que disse. Não, é preciso que juridicamente haja consistente. Nós um voto de condenação político já decidimos que o íamos fazer. Ele vai ser discutido na Assembleia da República, a menos que a Assembleia o negue. Sei que está em análise pela Assembleia da República, mas isso vai ser discutido. Juridicamente, quero ouvir as pessoas. Eu também sou jurista, mas evidentemente a pessoa não decide tudo sozinho. Quero ouvir pessoas que sabem sobre isto, que percebem sobre isto. Quero ouvir os deputados se estão dispostos a avançar, se não estão dispostos a avançar. Se politicamente é bom para o país, se é mau para o país. Quero ouvir, no fundo, se não houver nenhuma consistência jurídica, obviamente eu não vou criar um número meramente artificial para não ter nenhuma consequência. Se houver consistência jurídica, nós apresentaremos à Assembleia e vamos ver o que é que alguns partidos que disseram que condenavam, como a Iniciativa Liberal, o CDS e outros, o que é que vão fazer. E vamos ver se uma parte do PSD o que é que vai fazer também. Ou se acham que o Presidente fez não foi uma traição à pátria. Vamos a ver. Temos que ver. Também apresentei moções de censura quando havia maiorias absolutas do PS. Temos que ver. Os portugueses depois decidirão, quando forem chamados às urnas novamente, se nós temos razão ou não. Por isso é que digo, e os portugueses depois deram-nos 1.200.000 votos. Vamos ver o que é que dirão depois disto. Não, eu penso que não há acordos nenhum, porque eles disseram que não é não, portanto, que acordos é que foram celebrar? O PSD a falar de acordos é só para rirmos aqui entre nós. Porque eu nem compreendo, até se o PSD disse que não era não, e que não havia acordo nenhum, nem nenhuma conversa, não percebo que conversa é essa dos acordos que houve com o Chega, sinceramente, não consigo compreender. A única certeza que há em relação a acordos com o PSD é isto, é que o PSD quer os acordos com o Chega, mas não quer nenhum acordo de governo. Quer que o Chega aprove as coisas do PSD, sem atender ao programa do Chega e àquilo que prometeram na campanha eleitoral. Quer dizer, o PSD quer o melhor dos mundos, sem ter que ceder em absolutamente nada. Esse é o país e o mundo que não existem.
PSD lá sabe o que está a fazer. Espero que saiba bem, que o tempo está a correr muito rápido. Muito obrigado a todos, obrigado ao presidente.